Então, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos gravar hoje um conteúdo muito importante para a prova, fala sobre os vírus, tá? Dificilmente vírus não aparece numa prova, certo? E o que se costuma, cobrar a respeito dos vírus? As características gerais dos vírus, tá? Uma vez ou outra se cobra algum tipo de doença, tá? Mas geralmente se cobra as características dos vírus. Você tem que saber como é que são os vírus, como é que eles são classificados, tá? Tem a polêmica se os vírus são seres vivos, se não são seres vivos. A gente vai discutir isso durante essa gravação. Beleza? Então vamos começar, tá? Falando sobre exatamente isso. Como é que são os vírus? Então aqui, a apresentação de um vírus, aí com a sua parte externa, certo? Suas proteínas, glicoproteínas. Vamos lá o que interessa, certo? Então, os vírus, tá? Por definição, os vírus, eles são agentes infecciosos acelulares. O que significa isso? Os vírus não possuem constituição celular, certo? Não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, certo? A única coisa que ele tem, que tem nas células, é o material genético, tá? Vamos ver isso aí, tá? Que fora das células hospedeiras são inertes, ou seja, sem metabolismo próprio. Um vírus dentro de um vírus fora de uma célula não acontece nenhum tipo de reação química. Então a gente diz que eles são acelulares, sem metabolismo próprio. Aqui tem duas características importantes dos vírus, tá? Vírus são acelulares e sem metabolismo próprio, certo? E que ele precisa da célula hospedeira para poder, se reproduzir. E o que ele tem dentro dele? Tem o ácido nucleico, que dentro da célula ele se torna ativo e vai então gerar todo o processo para ele se reproduzir. Tá? Então aqui já tem algumas características. Se são infecciosos, tem outra coisa subentendida aqui. Tá? Significa o quê? Que ele precisa, como aqui está dizendo, da célula hospedeira, e ele prejudica a célula hospedeira. Tá? Então, ele é um endoparasita obrigatório. Okay? Então, as características gerais: possui envoltório proteico, que protege o material genético. Esse material proteico é chamado popularmente de capa, a gente chama de capsídio. Tá? Isso aqui é de proteína. Tá? O capsídio, por sua vez, pode ou não ser revestido por um envelope lipídico, tá? Que a gente chama de vírus envelopados e vírus não envelopados. Ok? Esse envelope, que existe em alguns tipos de vírus, principalmente vírus que infectam animais, ele é derivado da membrana celular da célula que ele infecta. Ok? Possui um único tipo de... Isso aqui é de um modo geral, tá, gente? Então, na biologia, vocês lembram, tem que ter muito cuidado com as generalizações, porque elas sempre são perigosas. Então, de um modo geral, a gente costuma dizer que os vírus ou possuem DNA ou possuem RNA. Tá? Tem um vírus que chama de híbrido, que é conhecido como citomegalovírus, que diz que ele tem os dois materiais genéticos, mas é uma exceção. Ok? Existem vírus com DNA de fita dupla, isso aqui é uma coisa importante. Tem vírus que o DNA dele é igual ao dos eucariontes, de fita dupla. Tá? Mas também tem vírus de DNA de fita simples, só tem um lado. Você lembra que o DNA tem duas fitas, né? Então, tem aqueles vírus que têm DNA de fita dupla, tem os vírus que têm DNA de fita simples. Tá? Tem vírus que o material genético dele é RNA, diferente dos eucariontes. Tá? Então, tem vírus que tem como material genético RNA de fita dupla, como se fosse um DNA, tá? E tem vírus que tem como material genético RNA, só que de fita simples. Então, quanto ao material genético, existem 4 tipos de vírus aqui. DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de fita simples. Não vai esquecer isso, ok? São
parasitas intracelular obrigatório. A gente costuma também encontrar na prova, são endoparasitas. Endoparasita significa o quê? Ele só parasita se estiver dentro da célula. Tá? Obrigatório porque ele tem que estar dentro da célula para poder se reproduzir. Aqui também podemos encontrar na prova assim, parasita intracelular obrigatório. Significa que ele só parasita a célula se ele estiver dentro dela. Okay? E lembrando que parasita é qualquer ser vivo que necessita e prejudica o seu hospedeiro. Tá? E multiplicam-se dentro da célula viva usando o maquinário da síntese das células. Então, quando o vírus infecta uma célula, ele se apropria de todo o maquinário citoplasmático, seu ATP, gerado pela sua mitocôndria, seus aminoácidos, seus RNAs, transportador, RNA ribossômico, tá? Tudo que ele precisa para poder se reproduzir, certo? Então, a gente diz que ele se apropria do maquinário citoplasmático da célula hospedeira. Não possui metabolismo, lá em cima eu já disse isso para vocês, né? Não possui metabolismo próprio, lembrando que metabolismo é o conjunto de são os conjuntos de reações químicas que acontecem no ser vivo, lá tem o anabolismo e o catabolismo, tá? Toda a energia utilizada provém da célula hospedeira. Então, quando um vírus infecta uma célula, ela, em vez de usar o seu ATP, a sua energia, para o seu metabolismo, o vírus desvia essa energia para poder se reproduzir. Beleza, galera? Então, aqui tem as principais, né, características dos vírus. São acelulares, sem metabolismo próprio, tá certo? São endoparasitas obrigatórios e estão em constante mutação. A maioria só tem um tipo de material genético, ou o DNA ou o RNA, ok? A maioria. Então, os vírus são seres, né, muito pequenos. Por exemplo, vamos comparar com uma célula da gente. Uma hemácia tem 10.000 nanômetros, tá? de tamanho, certo? E alguns vírus, para vocês verem aqui, um vírus muito grande, uma bactéria, por exemplo, comparar. Então, a bactéria, a E. coli, a Escherichia coli, ela tem 1.000 nanômetros. Então, essa bactéria, ela é 10 vezes menor do que uma hemácia. Tá? Essa bactéria aqui é 10 vezes menor do que a hemácia. E esse vírus aqui, tá? Ele só tem 300 nanômetros. Então, ele tem 1/3 aproximadamente dessa bactéria, certo? E olha a comparação com aqui a hemácia, tá? Esse outro vírus aqui, ó, tá? Um corona, né? Olha aqui a coroa, né? Por isso que é corona, né? Tá vendo agora? Então, corona porque tem essa coroa aqui. Ele tem 150 nanômetros. Então, ele é menor, a metade desse aqui. Tá? Então, observe que, em relação à hemácia humana, ele é muito pequeno. Tá? Esse outro vírus, bacteriófago, ele tem 225 nanômetros. Tá? Esse tem 90 nanômetros. Esse aqui, um dos menores, tem 24 nanômetros. Tá? Então, o vírus pode infectar qualquer tipo de organismo, porque ele é muito pequeno. Tá? Depois a gente vai ver que não entra isso aqui tudo na célula hospedeira. Tá? O virion. Tá? Então, aqui, como eu disse para vocês na abertura da aula, existe uma polêmica muito grande. E todos os anos os alunos perguntam, professor, mas afinal, os vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Aí o que eu respondo para ele? Depende. Porque quando você vai falar de seres vivos, você vai listar uma série de características que são comuns a todos os seres vivos. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente disser que para ser vivo tem que ser formado por célula, tem que ter metabolismo próprio, o vírus não é um ser vivo. Mas se eu disser que para ser vivo tem que se reproduzir e sofrer mutação, o vírus é um ser vivo. Então depende muito de que características se está se falando dos seres vivos para poder ver se o vírus se encaixa ou não. Então aqui, olha só,
Os vírus são organismos vivos? Então, a vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácido nucleico. O vírus tem ácido nucleico, então ele tem proteínas codificadas lá. Os ácidos nucleicos da célula viva estão em constante atividade, produzindo essas proteínas, enzimas, anticorpos, hormônios, uma série dessas proteínas. Dessa maneira, os vírus não são considerados seres vivos porque são inertes. São inertes, não tem metabolismo dentro dele, tá? Só tem metabolismo dentro da célula. Fora da célula eles ficam inertes. No entanto, quando penetra numa célula hospedeira, o ácido nucleico viral aqui, torna-se ativo e funcional, tá? Então, sob esse ponto de vista que ele se reproduz, ele vai ser considerado um ser vivo. Então, observem bem quais são os critérios que na questão está sendo colocado para considerar como ser vivo, tá? Lembra daqueles iniciais lá que nós falamos? São acelulares, sem metabolismo próprio, endoparasita obrigatório e em constante mutação, ok? Então, como a gente costuma dizer brincando, né? O considerar o vírus, considerar ou não o vírus como organismo vivo é uma questão de gosto ou uma questão de critério que você vai utilizar, tá? Então presta bem atenção quais são os critérios que estão sendo utilizados para considerar aquele organismo como sendo ser vivo, tá? Morfologia básica dos vírus, os componentes. Tem a parte central de ácido nucleico, tá? Aqui, tá? Tá? E tem o capsídeo. Esse capsídeo, ele pode ter várias formas. Pode ser helicoidal, como o vírus do mosaico do tabaco, do sarampo, da gripe. Ele pode ter simetria icosaédrica, né? Pode ter 20 lados assim, e pode ter um envelope, tá? A parte central, o ácido nucleico, né? O capsídeo e o envelope. Esse envelope, ele é chamado de núcleo capsídeo, envolvido por uma membrana lipoproteica, tá? Então aqui, olha, aqui nós temos o vírus nu, tá? Essa partezinha aqui, ó, tá? São os capsômeros, tá certo? O capsômero é o capsídeo composto por capsômero. Cada unidade dessa é um capsômero. Todo esse conjunto aqui forma o capsídeo e aqui dentro está o ácido nucleico, tá? Ok? Muito bem. Aqui está o vírus envelopado, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? O envelope, aqui em azul, tá vendo? Ó? Isso aqui é um envelope, tá? Provavelmente da célula que ele infectou. Aqui está o capsídeo e aqui está o ácido nucleico, tá? Então, aqui a gente chama o vírus nu, sem o envelope, aqui com o envelope, tá? O núcleo capsídeo, tá? É o ácido nucleico mais o capsídeo. Então, que nome que a gente dá para o ácido nucleico mais o capsídeo? O núcleo capsídeo, tá? A unidade formadora do capsídeo, capsômero, tá? E a parte que envolve externamente alguns vírus é o envelope. Lembrando que esse envelope, né, é uma membrana de lipoproteína, ok? Então, os vírus envelopados, do que eles são compostos? Pelo envelope membranoso, pelo capsídeo e pelo ácido nucleico. Na sua maioria são vírus de animais. Por quê? Porque aquela membrana, quando ele vai sair, vai romper a membrana, né? Então, vírus da herpes, HIV, a influenza. Os vírus não envelopados, eles só têm o capsídeo proteico e o ácido nucleico. Esses vírus não envelopados, eles infectam qualquer tipo de ser vivo, tá? Então, vírus de planta, né? O bacteriófago, que infecta a bactéria, o HPV, que infecta o humano, o vírus da poliomielite, que infecta o humano. Então, os envelopados, você pode dizer que com certeza é um vírus que infecta animais. O não envelopado, você tem que ver do que está se falando, tá certo? Então, características, exemplo de vírus não envelopados e não envelopados. Então, como eu disse para vocês, em relação ao ácido nucleico viral, né, o ácido nucleico, o vírus pode ter DNA ou RNA, DNA e RNA nunca simultaneamente, com exceção daquele vírus que eu falei para vocês, né, do citomegalovírus, tá?
Então, tem vírus de DNA, o virion, que é só o material genético propriamente dito. DNA de fita simples, esse F, esse aqui é fita simples. DNA de fita dupla, RNA de fita simples, RNA de fita dupla. E tem vírus de RNA de fita simples, chamada retrovírus, tá? E tem vírus com DNA de fita dupla, como o hepadenavírus, ok? Que é o vírus da hepatite. O genoma pode ser linear, o material genético pode ser linear, vírus de animais com RNA, circular, por exemplo, herpevírus, DNA de fita simples, DNA duplo, né? E segmentado, vírus da influenza, da gripe, tem 8 segmentos, tá? Esse vírus, ok? Então lembre que tem vários. Aqui, professor, mas o retrovírus, não adianta ter só RNA para ser chamado de retrovírus, não. Para ser chamado de retrovírus tem que ter RNA e uma enzima especial chamada transcriptase reversa, tá? Nem todo vírus de RNA é um retrovírus. Mas se for retrovírus, é um vírus de RNA. Então, por exemplo, o vírus da AIDS, o HIV, ele é um retrovírus, tá? Olha aqui a anatomia dele aqui. Aqui, como eu mostrei para vocês, né? Isso aqui são as glicoproteínas, chamada de GP120, vai formar um envelope de proteína, tá? Aqui é uma glicoproteína, ó, 41, envelope de proteína, tá? O que mais que nós temos aqui? A membrana lipídica, porque ele é um vírus envelopado, tá? O que mais que nós temos aqui pelo lado de fora? Bom, aqui nós temos dentro esse azul aqui, essas bolinhas azuis, é a cápsula, o capsídeo dele, que são os capsômeros, e aqui dentro o material genético. Tá? Como eu disse para vocês, ele é um retrovírus, então ele tem 2 fitas de RNA, tá? 2 fitas de RNA, 2 moléculas de transcriptase reversa, uma para cada fita, tá? E 2 moléculas de uma proteína chamada integrase aqui de verdinha, tá? Então, essa aqui é a estrutura, né, anatômica do vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, tá? Como eu disse para vocês, o vírion é a partícula viral completa, um ácido nucleico, proteína, o capsídeo proteico ou envelope se tiver. Então, o que normalmente a gente costuma chamar de vírus, não é vírus mesmo na biologia, chama vírion, tá? Vírus mesmo é quando ele está dentro da célula material genético. Esse vírion, tá? Esse capsídeo, ele serve como veículo de transmissão de um hospedeiro para o outro, tá? Como se fosse uma nave. Esse aqui é aquele vírus do mosaico do tabaco, tá? Olha como é que ele é helicoidal, tá? Esse aqui é um adenovírus, um vírus de DNA, tá? Com capsídeo, adenovírus. Aqui é o vírus da gripe, da influenza, tá? Tem um envelope membranoso. Ele é um ribovírus, né? Ele tem RNA aqui, tá? E o capsídeo. E esse aqui é o bacteriófago com capsídeo, a cabeça do bacteriófago. O DNA está dentro dessa cabeça aqui. A cauda, as fibras da cauda, bacteriófago. Então, como já disse para vocês, existem diferentes formas geométricas de vírus. Okay? Podemos classificar o vírus em 2 grandes grupos, já falei isso para vocês, envelopados e não envelopados. Os grupos dos vírus envelopados, o capsídeo é coberto por um envelope que é formado quando o vírus é exocitado da célula hospedeira, por isso que a gente diz que ele é de animal. Tá? O envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. O grupo não envelopado, o capsídeo não se encontra envolvido pelo envelope, dessa maneira dizemos que o vírus é nu. Tá? Então, o vírus da gripe é um vírus
envelopado, tá? Aqui o envelope membranoso. E o do tabaco, da planta lá, e o adenovírus, são vírus não envelopados, tá certo? Quem é que o vírus pode infectar? O vírus pode infectar qualquer tipo de célula viva. De um animal, de um vegetal, de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário. Praticamente, esses caras podem infectar qualquer tipo de célula, ok? A reprodução viral, que muita gente tem curiosidade, né, e costuma estudar bastante, embora não está acostumando a cair muito na prova. Mas vamos lá. Os vírus só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira, já foi dito, né, eles são endoparasita obrigatório. O ácido nucleico do vírus possui somente uma pequena parte de genes necessário para a síntese do novo vírus, então ele só tem, o material genético dele só tem as informações necessárias para ele se reproduzir, tá? Ele é bem sintético, tá? As demais enzimas necessárias para a síntese proteica, síntese de ribossomo, RNA transportador, mensageiro, ATP, são fornecidos pela célula hospedeira. Como eu disse, ele se apropria, né, do metabolismo da célula hospedeira. Tá? Portanto, os vírus necessitam da via metabólica da célula para se reproduzir. Então, para a gente estudar a reprodução do vírus, a gente vai usar como exemplo o bacteriófago aqui. Tá? Esse carinha aqui, ó. Tá? Para estudarmos a reprodução viral, vamos analisar a reprodução do bacteriófago, parasita intracelular de bactérias. Não precisa nem colocar intracelular, vocês já sabem. O vírus é obrigatoriamente parasita intracelular. Então, os bacteriófagos possuem dois tipos de reprodução, ciclítico e lisogênico. E aqui que muita gente confunde, faz confusão. Né? Lítico vem de lise, que significa quebra. Significa que após infectar a célula e se reproduzir, ele vai matar a célula. Tá? Vai matar a bactéria no caso, porque eu estou falando do bacteriófago. E no ciclo lisogênico, a célula hospedeira continua viva. Ele continua lá dentro da célula e vai, quando a bactéria for se reproduzindo, vai também reproduzindo o material genético do vírus, e assim é um tipo de reprodução. Tá? Então vamos ver o ciclo lítico. Presta atenção aqui na sequência. Número 1 aqui, ó. A adesão do vírion. Por que é o vírion? O vírion é todo ele. Tá? Quando está fora da célula é vírion. Tá? Adere à célula hospedeira. Está aqui, ó. Tá? Aqui é a parede bacteriana. Aqui é o cromossomo circular da bactéria. Tá? Então, aqui ampliando. Aqui está a cabeça do bacteriófago. Aqui a cauda, ou bainha, né? E aqui as fibras fixadoras. Então, ele vai injetar o material genético dele dentro da célula hospedeira. Ok? 2. Penetração. O vírion perfura, ele tem uma proteína que perfura a parede celular da bactéria, tá? E vai injetar o DNA viral aqui dentro. O vírus propriamente dito. Tá? O vírus para nós é o material genético. Tá? Então, olha aqui, ó. A bainha contraída, como se fosse uma seringa de aplicar a injeção, e ele vai injetar, então, o DNA dentro do citoplasma da bactéria. 3. Biossíntese. O DNA viral determina a síntese de componente viral. Então, ele começa a pôr a bactéria para trabalhar para ele, produzindo capsídeo, produzindo todas as partes, né, a cauda, as fímbrias, tá? E o DNA depois ele vai pegar da própria bactéria. Maturação. Novos vírions, que é ele completo, né, são montados na célula hospedeira. Então, a célula vira uma linha de montagem de vírions. Tá? 5º, liberação da célula hospedeira. Liberação. A célula hospedeira rompe-se, novos vírions são liberados. A lise. Tá? E isso acaba, então, matando a célula. Por isso que é lítico. Então, o ciclo lítico do bacteriófago T4, tá? No círculo ao lado, sequência das etapas da montagem do vírion. Tá? Isso aqui foi baseado no Tortora, um livro muito usado aí no pessoal da microbiologia. Ok? Aqui é a montagem dele, tá certo? Então, lítico mata a célula depois que ele se reproduz. Agora vamos para o ciclo lisogênico. Olha, gênico, gen, tá?
Significa que o material genético do vírus vai se incorporar ao DNA da bactéria. O processo é semelhante ao ciclo lítico, porém o DNA do fago se insere ao DNA bacteriano. Por isso que é lisogênico, vem de gen. Tá? Então, vai injetar o material genético. Em vez de ficar aqui no citoplasma, comandando a formação de novos vírions, ele vai se incorporar, vai cortar o DNA circular da bactéria e vai incorporar esse DNA na bactéria hospedeira. Então, no DNA dessa bactéria vai ter o DNA do vírus, com as informações sobre o vírion. Tá? O vírus é agora chamado de profago. Tá? Então, esse vírus agora não é mais um vírus, ele é profago. Fora virion, dentro vírus, e agora profago, porque está incorporado ao DNA da célula. Quando essa bactéria se fosse reproduzir assexuadamente, tá? Por bipartição, as duas bactérias vão herdar o material, o profago, vão herdar o material do vírus. Tá? E assim, essa aqui se divide mais em duas, essa mais em duas, e assim vai se propagando isso aqui. Tá? Toda vez que a bactéria replicar seu cromossomo, o DNA do profago também é replicado, permanecendo latente na célula filha. O que significa? Aqui ele tem todas as condições de um certo momento sair do ciclo lítico, lisogênico, e ir para o ciclo lítico. Tá? Ele pode abandonar essa latência aqui e passar para o ciclo lítico e se comportar como se fosse o ciclo lítico individualmente. Tá? A gente vai ver isso comparando os dois. Ok? Então, o ciclo lisogênico, as células não morrem e os vírus, neste caso, são chamados de temperados. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um ciclo lítico. Então, se eu tirar esse DNA viral daqui, que está incorporado ao DNA bacteriano, ele começar a montar novos vírus, saiu do lisogênico e foi para o lítico. Então, preste atenção aqui, ó. DNA, aqui é o bacteriófago, injetou o DNA na bactéria, o DNA está aqui, ó, tá? Aí, sem incorporar o material genético, ele começa a se reproduzir. Então, aqui é o que tipo de ciclo? Lítico. Que ele não foi para o DNA da bactéria. Ou o DNA do vírus se incorpora, profago, aí a bactéria começa a se reproduzir, começa a replicar o profago, tá? Mas, em um certo momento, esse DNA do vírus pode sair e ele pode entrar no ciclo lítico. Tá certo? Então, lembrando, no ciclo lítico, mata a bactéria logo de cara, depois que ele se reproduz. No lisogênico, incorpora o DNA ao DNA bacteriano e ele pode, e fica se reproduzindo quando a bactéria se reproduzir, e ele pode abandonar o DNA bacteriano e entrar no ciclo lítico. Ok? Dá uma estudada nisso aqui com detalhe, né, que muita gente faz confusão. Então, a sequência do ciclo lisogênico. Então, células contendo o genoma viral, profago, são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie. Então, se ela tiver aqui com o profago desse bacteriófago X, ela não se infecta com outro DNA do bacteriófago X, mas pode ser do Y. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características, por exemplo, a toxina produzida pela bactéria causadora do botulismo, Clostridium botulinum, é codificado por um gene de um profago. Tá? Então, aquela bactéria, essa bactéria aqui, ela não produzia a toxina do botulismo. Ela só produz quando ela está com o profago desse vírus dentro dela, tá? Desse vírion. Permite a transdução bacteriana, tipo de reprodução assexuada da bactéria, né? Que é quando o bacteriófago penetra o DNA dele na bactéria. O retrovírus. O exemplo de retrovírus sempre cai na prova é o HIV. Tem o HPV também. Então, é o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus envelopado, como já mostrei para vocês. Possui duas fitas idênticas de RNA, aqui, ó. Tá? Essas duas moléculas de RNA. Duas moléculas de transcriptase reversa e duas moléculas de proteína integrase, que não está aparecendo aqui. E o capsídeo. Aqui é o capsídeo e aqui o envelope. Tá? Possui a enzima transcriptase reversa.
O HIV é um retrovírus por possui a capacidade de produzir DNA a partir do RNA. Então, ele vai usar o RNA viral para produzir o DNA viral, para produzir o RNA mensageiro, para daí produzir as suas proteínas, tá? Então, atenção para esse quadrinho aqui em cima. Ó. Para ser considerado retrovírus, precisa ter transcriptase reversa, tá? Não basta ter só RNA. Se tem só RNA, ele é um ribovírus. Para ele ser um retrovírus, ele tem que ter RNA e a transcriptase reversa, ok? Vai permitir ele produzir o DNA a partir do RNA. Então, observa aqui como é que esse vírus se comporta, tá? Então, aqui estão os receptores das nossas células, né, lá no glicocálix, na membrana celular, e aqui está o vírus, tá? Tem a proteína do envelope, que reconhece esses receptores aqui, tá? Proteína do envoltório viral, tá? Como a membrana que envolve o HIV é igual à nossa membrana, ele se reconhece. Então, vai ter tipo uma endocitose aqui. Só que a membrana fica aqui fora. Só entra o capsídeo. Chegando aqui, o capsídeo é destruído. Aí libera as 2 moléculas de RNA e as 2 moléculas da transcriptase reversa. E a partir delas, ele começa a sintetizar o DNA viral. Certo? Cada uma, ele tem 2 moléculas de RNA. Então, cada uma delas produz uma fita complementar e depois se junta. Esse aqui é o DNA viral, que foi obtido a partir do RNA viral, graças à presença da transcriptase reversa. Aí ele vai invadir o núcleo da nossa célula, que é a carioteca, com seus poros, e ele vai invadir. E ele vai cortar um cromossomo da gente, um DNA da gente, e vai incorporar esse DNA viral ao DNA da gente, como se fosse um ciclo isogênico, tá? Que aqui, ó, tá DNA. E aí, aqui começa então ter o processo de produção de proteínas e RNA normal. Quebra aqui as pontes de hidrogênio, produz o RNA viral, produz as proteínas para montar o vírus do capsídeo, produz tudo. Aí eles montam novos vírus e quando eles vão saindo, ó, tá vendo só esse caixotinho aqui, ó. Quando ele vai saindo, ele vai empurrando essa membrana aqui, ó. Isso que é envelopado. Vírus saindo, sendo envelopado. Envelopado por quem? Pela membrana da nossa célula, tá? Olha aqui, ó. E aí, quando ele sai, leva um pedaço da membrana envolvendo ele, certo? E aí o vírus está livre. O vírion está livre para infectar novas células. Ok, galera? Desse jeito. Bom, então, até aí, o que é que nós vimos? As principais características dos vírus é que realmente costuma cair na prova, tá? O que realmente cobra na prova é isso que a gente acabou de ver até aqui. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar de algumas viroses, tá? Sem entrar em muitos detalhes, porque geralmente não cobra esse nível de conhecimento. Então, para você saber que são viroses, né? Herpes bucal, tá? O agente causador herpes simplex tipo 1, forma da transmissão via aérea, oral, respiratória, contato pessoa a pessoa, beijo, essas coisas. Contato com objeto contaminado com vírus, copo, talheres, tá? Batom, essas coisas aí. Sintoma, formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios, tá? Acomete cerca de 90% da população mundial, então a maioria tem. A maioria tem e não sabe porque são assintomáticos, tá? O sintoma aparece quando a pessoa apresenta elevado nível de estresse, quando a imunidade cai muito, então aparece isso, tá? Disfunção hormonal ou excessiva exposição ao raio solar. Então, cuidado com o banhozinho de sol aí. Tratamento, utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral e como se prevenir, né? Profilaxia, evitar contato com pessoas que apresentam sintoma, evitar compartilhamento de copos e talheres. Então, aqui na figura, ó, isso aqui que é a herpes, ó, herpes bucal, tá? Esse aqui é o vírus.
Tem a herpes bucal, é um vírus envelopado, e tem a herpes genital. Tá? O agente etiológico, herpes simples tipo 2, contato sexual é a forma de transmissão. Então, vai formar feridas na base do pênis, na região externa da vagina. Tá? Ferimento libera líquido viscoso contendo o vírus, que é para ele vai ser agente de reinfecção, né? No estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente. Os principais sintomas são dor, coceira, odor, um fedor característico, né? Dificuldade a urinar. Tratamento, utilização de pomadas que inibe o desenvolvimento viral. E a profilaxia e abstinência sexual, quando os sintomas estiverem presentes, utilização de preservativo. Ok? Então aqui, ó, isso é a herpes genital, tá? Na mulher, na região da vagina, e aqui no homem, no pênis. Hepatite A, tá? Hepatite tipo A, o agente etiológico é o vírus da hepatite A. Como é que se contrai? Isso aqui é importante. As hepatites costumam aparecer de vez em quando. A, ingestão de água, A de água, ou alimento, A de alimento contaminado por vírus. Então, hepatite A, água, alimento. Ó, água e alimento, tá? Sintoma, inflamação do fígado, hepatite o nome está dizendo, significa inflamação do fígado. Febre, pele e olhos amarelados, chamada icterícia, náusea, vômito. Tratamento, medicamentos que reduzem os sintomas, geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus, normalmente. Profilaxia, educação sanitária e saneamento básico que falta em muitas cidades, né, do nosso país e do mundo. Então aqui, ó, o olho do cara como é que fica, ó. Ele fica amarelo, icterícia, ó, esse bebê aqui com icterícia aqui, ó. Tá? Esses são os sintomas da hepatite tipo A. Hepatite tipo B e C, tá? Etiológico, vírus da hepatite B e C, forma de transmissão, contato com o sangue da pessoa contaminada. Geralmente o contato se dá por contato sexual, então é uma DST. Compartilhamento de seringas, quem usa drogas injetáveis, tá? E transfusão sanguínea, hoje muito mais raro, tá? Por causa dos testes que são feitos antes de pôr o sangue à disposição para o paciente. Sintoma, inflamação do fígado, dor de cabeça e do corpo, pele e olhos amarelados, náusea, vômito. A hepatite C, se não tratada rapidamente, pode evoluir para o quadro de cirrose, a C. Essa aqui, o pessoal ganhou o Nobel agora da medicina, né? 2020. Tratamento, utilização de medicamento que inibe a ação viral. Profilaxia, vacina, para hepatite B. Medicamentos antivirais. Hepatite C, uso de preservativo nas relações sexuais, controle do banco de sangue, que eu disse para vocês, né? Utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar. Ok? Então, essas são as características dessa doença, dessas duas doenças. Então, a hepatite B e C, o fígado normal e com cirrose, tá? A pele aqui do cara normal e aí com icterícia, tá? A cor amarelada se deve ao acúmulo de bilirrubina sobre a pele, causado pelos transtornos do fígado, da vesícula biliar. Tá? Que chama de icterícia. Aparece também lá na questão do RH negativo da mãe. Né? AIDS, síndrome da imunodeficiência humana. Síndrome da imunodeficiência humana. Tá? Adquirida, imunodeficiência adquirida. Humana. Agente etiológico, vírus da imunodeficiência humana, HIV. Forma de transmissão, contato com os seguintes líquidos corporais, né? Sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno. Acredita-se que o vírus possa atravessar a placenta e infectar o feto. Em alguns casos de mãe soro positivo que os bebês apresentaram o vírus no seu organismo. Sintoma, febre, calafrio, dores musculares, aparecimento de íngua no pescoço, náusea, vômito, famoso glaucoma de Popovich, né? Tratamento, não há cura, tá? Só o tratamento. Utilização de medicamentos que inibem a reprodução viral, tá? Inibe a ação da transcriptase reversa, já que ele é um retrovírus ou da multiplicação, né? Aumenta dessa maneira a sobrevida do paciente, chamado coquetel hoje, chama de coquetel. Profilaxia, educação sexual, uso de preservativo nas relações sexuais, controle no banco de sangue, utilizar somente seringas descartáveis e não compartilhar essas seringas,
Esterilização de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. Evitar amamentação quando as mães são soropositivas. Tá? Como se viu, o leite materno pode ser um agente de infecção também. O vírus HIV infecta as células de defesa do organismo, denominados linfócitos CD4. Os linfócitos CD4, galera, são responsáveis por alertar o nosso organismo quando há invasão de agentes estranhos, antígenos. Tá? Então, com a morte da célula CD4, o sistema imune se torna deficiente e começa a surgir as doenças oportunistas. Algumas doenças oportunistas a gente pode citar aqui a tuberculose, a candidíase, o câncer, a pneumonia, entre outras. Tá? Então, a pessoa dificilmente a pessoa não morre por causa do HIV. Tá? Ela vai morrer por causa das doenças oportunistas. Certo? Que aproveita que o organismo do paciente está debilitado, né? Está com a imunidade baixa, e ele se instala ali, ele não consegue responder satisfatoriamente a essas infecções. Tá? Ao entrar no organismo, o vírus HIV pode permanecer latente, escondido no cromossomo do linfócito CD4, como mostrei para vocês lá naquela figura, tá? E dessa maneira não é detectado pelo sistema imune. Então pode ficar lá anos sem se manifestar. Os vírus HIV podem permanecer inativos por cerca de 10 anos no organismo e o paciente nesse período não manifesta nenhum sintoma, mas ele está infectado. Tá? Ele é soropositivo. Por motivo ainda inexplicável, os vírus tornam-se ativos e iniciam a reprodução via ciclo lítico, que ele estava com o material genético dele lá no nosso cromossomo, então lisogênico. Saiu do lisogênico, veio para o lítico, e a partir disso o paciente começa a desenvolver os sintomas da doença. Todo HIV positivo ou soro positivo é idêntico? Não. Pessoas que possuem o vírus, mas não desenvolvem o sintoma da AIDS, pelo fato do vírus ainda estar no estado latente, ciclo lisogênico, eles são denominados soropositivos, ou HIV positivo. Tá? Pessoas que são soropositivos ou HIV positivo, apesar de não manifestarem nenhum sintoma, elas transmitem o vírus para outras pessoas. São chamados de aidéticos somente os pacientes que já apresentam sintomas da AIDS, febre, calafrio, dores musculares, aparecimento de íngua no pescoço, náusea, vômito, queda de cabelo, tá? Diarreia. Também sintomas de doenças oportunistas. Então, aqui a gente fez um levantamento em 2003, né? Tinha cerca de 40 milhões de pessoas vivem com AIDS. Tá? Na América do Norte, 995 mil. Esse número com certeza já aumentou, né? O Caribe, 490 mil. Na América Latina, nossa América Latina aqui, 1 milhão e 600 mil. Na Europa Ocidental, 600 mil. Na Europa Oriental e Ásia Central, 1 milhão e 500. Na Ásia Ocidental, Oriental e Pacífico, 1 milhão. Na Ásia do Sul, 6 milhões e 400. E na África, 600 mil. Na África do Norte, né? Oriente Médio. Em África, nessa parte do sul aqui da África, temos 26 milhões e 800 mil pessoas. É o lugar onde tem maior número de contaminados por HIV no nosso planeta. Tá? Que o Cazuza morreu né, por ter contraído esse vírus, e aqui os irmãozinhos lá da África, principalmente, né, sofrendo da doença. Tá? O sarampo também é uma virose, tá? O vírus do sarampo, via aérea, oral, respiratória, contato pessoa a pessoa, contato com objeto contaminado com o vírus. Sintomas: febre alta, tosse seca, aparecimento de mancha vermelha pelo corpo. Tratamento: não possui tratamento. Geralmente o sistema imune consegue e elimina o vírus. E a profilaxia é a vacinação, tá? A vacina, a tríplice viral. Certo? Então, esse sarampo já estava praticamente desaparecendo, e há cerca de 2, 3 anos ele voltou de novo com força total, principalmente pelo relaxamento em relação à vacinação. Ok? Aqui, mostrando essa criança aqui, né, com o corpo todo coberto com essas manchas características do sarampo. Tá? O sarampo é um vírus capsulado, né? Lembra que eu falei para vocês que os vírus capsulados, eles infectam animais. A catapora, também conhecida como varicela, tá?
O agente etiológico é a varicela zoster. Tá? Forma de transmissão via aérea, oral respiratória, contato pessoa a pessoa com um objeto contaminado. Lesões na pele que causam odor e coceira. Em criança, catapora ou varicela. Tá? No adulto, a gente chama de cobreiro. Não possui, geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus. Profilaxia, vacinação na infância, evitar contato com pessoa contaminada. Tá? Opa, voltou aqui. Aqui, ó. Aqui é a catapora. Varicela. Tá? Também é um vírus capsulado. A febre amarela, tá? Que até um tempo desse atrás era considerada silvestre, agora já existe também na zona urbana, né? É o vírus da febre amarela, flavivírus, vírus de RNA, tá? O vetor, o Aedes aegypti, no ambiente urbano, e o Haemococcus no ambiente silvestre. O hospedeiro vertebrado, o macaco e o roedor, no ambiente silvestre, e o homem, quando ele invade a selva e depois ele vem para a cidade, tá? A febre amarela urbana não é mais relatada no Brasil, não era mais relatada desde 60. Apareceu de novo, tá? A transmissão através da picada do mosquito, hemagogo. Contaminada em regiões endêmicas, que no Brasil se refere à região norte, centro-oeste, hoje está espalhado no Brasil inteiro, tá? Então, o homem, hemagogo na selva e na cidade, o homem na selva. Então, os dois são mamíferos, sangue quente, ele também contamina os dois. Na cidade, é o homem com a Aedes, ok? Principais áreas de risco são endêmicas, nessa região aqui toda verde, tá? Área de transição aqui em vermelho. Índene, essa aqui em azul. E a área de risco potencial aqui em amarelo, tá? Hoje já podemos dizer que isso aqui já está em todo o Brasil. Isso aqui era em 2013, mas isso já mudou esse quadro. Sintoma: icterícia, pele amarelada e olho também, hemorragia, vômito escuro, insuficiência renal aguda, tá? Febre com início súbito com duração máxima de 12 dias, calafrio, dor de cabeça intensa, dores musculares e prostração. Na forma grave, em 50% dos infectados, danos endoteliais, microtrombose, tá? Anoxia tissular e choque. Destruição das células do fígado, e células endoteliais e hemorragias. A raiva, né? Olha aí seus pets. Agente etiológico, vírus da raiva, forma de transmissão, contato com a saliva do animal, mamífero, né? Doente, principalmente através de mordida. Na cidade, cães e gatos. No ambiente rural, morcego e hematófago. Tá? Lembrando que nem todo morcego é hematófago, só a minoria. Sintomas dos animais doentes. Encefalite, agressividade excessiva, aumento da salivação, incapacidade de deglutição e hidrofobia. Então, o vírus tranca aqui a glote dele, ele não consegue engolir água. O nome hidrofobia é uma contradição, porque ele está morrendo de sede, mas não consegue beber água. No homem, insônia, dor de cabeça, convulsões, salivação excessiva, igual nos animais, febre, espasmo dos músculos da glote, como eu disse para vocês também, dificuldade na deglutição, hidrofobia. Não possui cura, a maioria quando se contrai morre, alguns casos no planeta tem salvado, mas é muito raro. Vacinação dos animais domésticos, vacina antirrábica para seres humanos, tá? Também. E o soro antirrábico, depois dele ter contraído contato. Aqui como é que os animais ficam quando estão com aqui o morcego, aqui o cachorro, aqui outro morcego, aqui o homem, tratamento. E aquele com os espasmos musculares. Muito triste essa doença aí. Tá? Poliomielite, radicada no Brasil desde 89. Tá? Agente etiológico, poliovírus, vírus paralisia infantil. Forma de transmissão, ingestão de água, alimento contaminado com vírus e contato com pessoas. O vírus atinge o sistema nervoso, onde sua multiplicação pode levar à destruição de neurônios motores, levando à paralisia dos membros, daí a paralisia infantil, né? Não possui tratamento específico, profilaxia não possui cura, a maioria das doenças virais não possui cura, a vacina SABE ou SALC. Aqui a vacinacinha, né, que a gente chama gotinha, né? E aqui a criança aqui
mostrando aqui a questão, como é que ficou as pernas dela. Aqui já quase uma adolescente, tá? Dificuldade na locomoção. A dengue. Então, o vírus da dengue é o agente etiológico, picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e o Aedes aegypti. Sintomas: dores lombares, tonteira, desmaio, febre aguda. Tá? Na forma hemorrágica, além desses sintomas que eu acabei de falar, ocorre alteração no sistema de coagulação, tá? Sanguínea. Pequenos vasos podem sangrar na pele e os órgãos internos, levando à hemorragia. Muito perigoso isso aqui. Tá? Então tem que receber as plaquetas. Lembrando que quem tem esse tipo de dengue hemorrágica tem que receber plaqueta, porque vai diminuir muito a plaqueta deles. Tratamento consiste apenas na tentativa de remediar os sintomas, como eu disse para vocês. A aspirina é contraindicada. Tá? Se você não tiver certeza, não pode tomar aspirina. Por intervir na coagulação sanguínea, o AS. Né? Profilaxia não possui cura. Eliminação de criadouros de mosquito, objeto que acumule água parada. Utilização de inseticida e repelente. Colocar tela na janela, tá? Essas coisas todas. Então aqui, o mosquitinho transmissor do vírus da dengue, né? Como é que fica? Então, febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite, mancha avermelhada pelo corpo. A cachumba, agente etiológico, vírus da parótida, né, infecciosa, transmissão oral respiratória, contato pessoa a pessoa, contato com objeto contaminado com o vírus. Estão vendo que as doenças virais, a forma de contágio é praticamente a mesma, né? Sintoma: aumento da glândula parótida, salivares, raramente pode acometer o sistema nervoso e o testículo. Né? Então, esse vírus pode descer para o testículo também, para o sistema nervoso. Não possui tratamento, a vacinação tríplice viral. Então, aqui a pessoa com a papeira, ou cachumba, né? Chama papeira também cachumba, tá? Aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a cachumba. Garotinho aí. A rubéola. Vírus da rubéola. Forma de transmissão via aérea, oral respiratória, contato pessoa a pessoa, contato com objeto contaminado com o vírus. Vai surgir manchas avermelhadas na pele. O vírus da rubéola em mulheres grávidas é capaz de atravessar a barreira placentária e infectar o feto, causando cegueira, surdez e retardo mental. Então, quando a mulher pensa em engravidar ou já está grávida, ela tem que começar a tomar a antirrubéola. Vacinação tríplice viral, o exame pré-natal em mulheres grávidas, vacinação de mulheres que estão no período fértil, mas que ainda não estão imunes ao vírus. Tá? Então, é uma medida de profilática, é obrigatório para as mulheres a vacinação da rubéola, né? Principalmente se ela pretende ter filhos. Então aqui, ó, a rubéola, tá? Nenenzinho aqui nasceu a rubéola. Pode trazer várias consequências para o neném. A gripe já é uma virose mais comum, né? A maioria conhece, vírus da influenza, vias aéreas, oral respiratória, contato pessoa a pessoa, contato com objeto contaminado com o vírus. Febre, calafrio, dor de cabeça e musculares são os sintomas. Não existe tratamento, medicamento que alivia os sintomas, né? Você vai, remédio para dor, para febre, isso não é para combater a gripe. Profilaxia: evitar contato com pessoa infectada, evitar permanecer por longo período em ambiente fechado, e a vacina contra a gripe. A gripe aviária, o vírus é conhecido como H5N1, tá? Isso se refere ao tipo de proteína que tem lá nele. Tá? Forma da transmissão: contato direto com secreção de aves infectadas pelo vírus através de ar, água, alimento contaminado e roupa contaminada. Sintomas: febre alta, dores musculares, dificuldades, problemas respiratórios. A maioria das aves morrem 24 horas após o contágio. O vírus atualmente só é transmitido de aves para seres humanos. O grande perigo consiste no vírus sofrer alguma mutação e permitir ser passado de humano para humano. Tá? Como a gente está vendo agora esse caso do corona aí. Tratamento não existe. Profilaxia: sacrificar todos os animais que possam estar infectados pelo vírus. Aqui, ó. Né? HPV é a sigla de papiloma vírus humano. Tá? O agente etiológico é o vírus HPV, contato sexual. É uma DST. Sintomas: lesões precursoras de câncer no colo do útero, aparecimento de verrugas na pele, principalmente nos órgãos genitais.
O HPV pode permanecer durante anos em estado de latência no organismo. Sua manifestação pode aparecer ou reaparecer a qualquer momento, sem motivo aparente, geralmente quando o sistema imunológico baixa. Tratamento: retirada das lesões através de procedimento cirúrgico. Profilaxia: uso de preservativo nas relações sexuais. Realização dos exames periódicos, Papa Nicolau, tá? Para detecção de lesões no útero. Aqui fica desse jeito, ó, parece uma couve-flor. Tá? Aqui também no pênis, aqui na vagina, tá? E aqui no útero. As feridas lá a lesão lá no útero. Então, galera, é isso. Sobre vírus, concluímos aqui nossa aula, tá? Lembrando que é um assunto que cai, e o que cai geralmente são as características principais. E aí, algumas viroses, certo? Mais comuns, como AIDS, sarampo, dengue, que costuma, chikungunya, que eu não coloquei aqui, muito parecido com a dengue, a zika, que eu também não coloquei aqui, e agora com o corona, né? A Covid-19, que a gente também não colocou aqui ainda, tá? Mas é isso. É um assunto que geralmente nos remete às características principais do vírus, as celulares, endoparasita obrigatório, sem metabolismo próprio e estão em constante mutação, ok? A maioria ou tem DNA ou tem RNA, pode ser envelopado, pode ser não envelopado. E é isso. Então, até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Fui!